criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Boa tarde, Vitória da Conquista, 13 horas e 5 minutos, está começando mais um Ponto de Vista News comigo, Raicena e Luciana Novaes, aqui na rádio Melodia Conquista FM 87.9 e também estamos ao vivo pelo canal do YouTube do Conquista News e daqui a pouco vamos ter uma entrevistada especial aqui, a cirurgiã dentista Camila Andrade, proprietária da única clínica aqui da região que funciona 24 horas de segunda a segunda, inclusive aos finais de semana e feriado. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Jonathan, boa tarde a vocês, nossos ouvintes, sejam bem-vindos e que seja uma semana maravilhosa para todos nós. Boa tarde, Raicena, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Jonathan. Clima friozinho em Vitória da Conquista, muita chuva aí nesta manhã. E este programa aí, né, o Ponto de Vista News, é o seu jornal semanal, com a produção jornalística aí do Conquista News, Portal Notícias Bahia, transmissão aqui pela Rádio Melodia. Então, estamos aqui no ao vivo do canal aí, o YouTube do Conquista News. Exatamente, temos um encontro marcado aqui, como a Luciana falou, de segunda a sexta, das 13 às 14 horas, trazendo, é claro, as principais notícias locais, regionais e nacionais, não é isso, Luciana? Exatamente, e importante que nós temos ainda o quadro do morador. Você participa com a gente, enviando suas mensagens, demandas, reclamações, elogios, sugestões aí pelos nossos sites, né, Portal Notícias Bahia, Conquista News, Ponto de Vista News. Exatamente, Luciana. E também pelas nossas redes sociais, @Ponto de Vista News, Conquista News e Portal Notícias Bahia. E nas quintas-feiras temos o quadro cultural, né, com muita música, arte, bate-papo cultural, vamos falar sobre teatro, cinema e muito mais. E é claro, um bate-papo artístico com as dicas culturais. E nas sextas-feiras tem um quadro esportivo com Luciano Pina, não é isso, Luciana? Exatamente, inclusive vai ter uma mudança aí no programa, estamos ouvindo aí uma sugestão de Luciano Pina, vamos ver se vão ter novidades aí, inclusive começando aí com o presidente da CBF. Boa o notícia. Edinaldo Rodrigues. Com o Nadinho, um grande Nadinho. E nas sextas-feiras, como o Luciano falou, é esse aí, um quadro esportivo com Luciano Pina e também a agenda cultural com Ana Clara, trazendo aí toda a programação que acontece em Vitória da Conquista aí aos finais de semana. Vamos agora com as principais manchetes do dia. No ar. Ponto de Vista News, seu programa semanal de notícias, entrevistas, dicas, entretenimento, oportunidade de emprego e a participação do ouvinte. Ponto de Vista News, agora na Melodia com Raicena e Luciana Novaes. Comitê de Gestão de Crise apresenta ações e monitoramento relativos às chuvas de ontem, hoje e dos próximos dias. Carro de passeio capota na Estrada da Barra. Incêndio atinge galpão no bairro Cidade Modelo, em Vitória da Conquista. Um grave acidente com o ônibus da Novo Horizonte na BA 245 deixa um morto e ferido. Palmeiras vence Atlético de Goiás e assume a liderança do Brasileirão. Raíssa Leal é campeã da etapa de Tóquio. Ambientalistas dizem que acordo do COP29 é insuficiente. Estudantes fizeram a prova aí do ENAD. Primeira parcela do 13º deve ser paga até a próxima sexta-feira. Pitbull foge de casa e mata outro cachorro em rua movimentada do bairro Cruzeiro, em Vitória da Conquista. O Comitê de Gestão de Crise apresenta ações de monitoramento relativos às chuvas de ontem, hoje e dos próximos dias. O Comitê de Gestão de Crise da Prefeitura de Vitória da Conquista se reuniu no final da manhã do último dia 23, na sede da Defesa Civil, para avaliar as ações emergenciais realizadas
por conta das chuvas que caíram ontem e hoje no município, além de reforçar a importância de seguir como monitoramento das áreas de risco, visto que Conquista está em alerta laranja até a próxima terça-feira. Na verdade mudou, agora foi para alerta amarelo, estava no alerta laranja até domingo. Agora, claro, vai estar diminuindo um pouquinho aí, mas ainda com possibilidades de chuva e é muito bom ficar atento, né? Estavam presentes aí os representantes do Gabinete Civil, da Defesa Civil, responsável por receber os chamados da população e também vistoriar as ocorrências das secretarias de comunicação, desenvolvimento rural, desenvolvimento social, educação, infraestrutura urbana, meio ambiente, serviços públicos e a Guarda Municipal. Na oportunidade foi apresentado um panorama detalhado das atividades realizadas neste período, demonstrando agilidade e eficiência com as equipes que atuaram para restabelecer a normalidade nas áreas afetadas. Não é isso, Luciana Novaes? Exatamente. Segundo constatou a Defesa Civil e a CEINFRA, as obras realizadas pela gestão foram fundamentais para amenizar os problemas decorrentes da chuva. Além disso, o órgão ligado ao Gabinete Civil possui plano de congestionamento de chuva. Todas as secretarias participam diretamente do apoio, porque em certos casos há necessidade do envolvimento de todos esses agentes públicos. O intuito do governo, conforme a orientação da prefeita, é atender a nossa comunidade da melhor forma possível, para que nossos municípios e os nossos visitantes não sofram algum problema em razão desse momento climático, declarou o chefe de gabinete Ivanildo Silva. Defesa Civil. O órgão municipal recebeu o chamado e realizou vistoria nas seguintes ocorrências: Canal do Alto Marom, Santa Cecília, Canal do Campinhos, Avenida Jadiel Matos, proximidades dos condomínios, alagamentos na Avenida 36, loteamento Couveima 1 e a rua principal do distrito de Dantilândia, e danos na rua 22, no loteamento Couveima 2, material solto na Avenida Presidente Vargas, travessa do Canal do Santa Cecília e na Avenida Cláudia Botelho Candeias, decorrente da obra de duplicação da Avenida Presidente Vargas. O carro de passeio na capota lá na Estrada da Barra. Na manhã de ontem, domingo, um grave acidente foi registrado na Estrada da Barra, que liga Vitória da Conquista à cidade de Barra do Choça. Um veículo capotou e caiu em uma ribanceira, provocando danos materiais significativos. Felizmente, os ocupantes do carro não sofreram ferimentos graves e passam bem, apesar do grande susto. No momento do acidente, o local apresentava condições adversas, com neblina e pista molhada, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo. Ainda não há informações precisas sobre as causas do ocorrido. A Estrada da Barra, que é frequentemente utilizada por moradores e visitantes da região, tem um histórico de acidentes em dias chuvosos, alertando para as necessidades de atenção redobrada dos motoristas. As condições da estrada são precárias, muitos buracos na via e falta de acostamento. A prefeitura ela só mandou uma nota à imprensa, né, informando que a prefeitura de Vitória da Conquista informa que as decorrências das fortes chuvas registradas no município neste final de semana e a previsão de continuar chovendo até o dia 26, a inauguração da Praça Jardim Guanabara prevista para hoje às 16 horas foi suspensa. Nesse momento, a atenção do governo municipal está voltada para o monitoramento das áreas de risco, solução dos danos causados pelas chuvas e apoio às famílias atingidas. Uma nova data será marcada e informada à imprensa tão logo que passe o período chuvoso. Mudando um pouquinho de assunto, um incêndio atingiu o galpão no bairro Cidade Modelo, em Vitória da Conquista. Esse incêndio aconteceu na noite da última sexta-feira, 22, antes de começar as fortes chuvas aqui na cidade, né? Esse incêndio foi registrado nesse depósito, localizado no bairro Cidade Modelo. As chamas tiveram início pouco antes da chegada da chuva à região. O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou equipes para conter o fogo e evitar que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio ou a extensão dos danos. Inclusive, Raicena, essa chuva não foi só em Vitória da Conquista, não, né? Foi na Bahia toda. Na Bahia inteira. Salvador mesmo, o prefeito Bruno Reis também estava, igual a prefeita Sheila Lemos, na correria, junto com a Defesa Civil, o governo do estado dando todo o suporte aí, todos os municípios, com as informações que chegam para eles. Eles estão, a Bahia está toda aí nesse período aí de chuva. E tem previsão aí até a terça-feira amanhã e depois retorna mais essa frente fria. No início foi
Foi dito aí, né, pela imprensa, por alguns canais de comunicação, que seria formado aí um ciclone, mas essa informação aí não foi confirmada. Um grave acidente com o ônibus da Novo Horizonte na BA 245 deixa mortos e feridos. Um grave acidente envolvendo o ônibus da empresa Transporte de Vitória da Conquista e uma carreta deixou uma vítima fatal e vários feridos na manhã do último sábado, dia 23. A colisão frontal ocorreu no trecho da BA 245, próximo ao município de Ibipitanga, no centro-sul da Bahia, a cerca de 360 quilômetros de Vitória da Conquista. Exatamente, equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Ibititanga. Ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos. A Companhia Independente da Polícia Rodoviária e o Departamento da Polícia Técnica foram acionados para atender a ocorrência e investigar as causas do acidente. O trânsito na região foi parcialmente interrompido enquanto as equipes trabalhavam no local. As autoridades recomendam cautela aos motoristas que trafegam pela BA 245 e reforçam a importância de atenção redobrada nas estradas, especialmente durante os períodos chuvosos. Exatamente, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de Brasileirão, vamos falar de esporte, né? O Palmeiras venceu o Atlético Goiás e assumiu a liderança do Brasileirão aí, ó, alegria dos palmeirenses, tristeza aí dos botafoguenses, né? Não é isso, Luciana Novaes? Você que é flamenguista, o Flamengo tá ali em quarto lugar, daqui a pouco chega lá, não é isso? Raicena, eu sou até suspeita de falar geralmente, porque eu fiz uma torcida pro Botafogo, né? Não acredito. Porque meu pai era botafoguense, apaixonado pelo Botafogo. Meu sobrinho eu sei que é sofredor. Que flamenguista vira-lata. Eu torci aí para que o Botafogo ganhasse em homenagem a meu pai. Entendi. Né? Ao meu pai, mas eu quero parabenizar os palmeirenses aqui de Vitória da Conquista, né? Eu recebi mensagem de vocês, tudo alegre, a Zélia Lemos. Puxando a sardinha. Né? João, aí do Sindivídeo de Cá, Álvaro Souza. O pessoal, todo mundo aí deixou mensagem lá nas minhas redes sociais. Parabéns, viu, palmeirenses? Exatamente, mas vamos parabenizar os flamenguistas também, Luciana. Tem que ser justo, Deixei pra você que eu falei do Botafogo, então você falou do Botafogo. Eu quero mandar um abraço aqui especial pra ele, o cara do esporte, Luciano Pina. Aí que é flamenguista nato, não é isso, Luciana? Ele vai me pegar. Gente, é brincadeira. Luciano Pina aí é vascaíno, pé frio. Luciano, eu quero saber onde é que você assistiu o jogo do Vasco, viu? Mas eu não posso ficar reclamando também, não. O Vasco anda jogando muito bem, Raicena. Tanto que perdeu o último jogo. Aí você não tá procurando a confusão com o Luciano Pina, viu, gente? É só com o Luciano Pina, vascaínos. Luciano Pina, sabe que você mora em nossos corações. E Ricardo Gordo também. Ricardo Gordo, vereador eleito agora, vascaíno aí, deve estar sofrendo bastante. Ricardo, um abraço, saudações rubro-negras. Porque os amigos não perdoam, Não né? perdoam, inclusive ao vivo na rádio, no canal do YouTube, diretamente do Conquista News. Ricardo Gordo, isso porque a Raicena fala que é seu amigo, viu? Imagina se não fosse. Olha, gente, Maria das Dores Alexandre. Eita, que programa que traz notícias reais. Parabéns, Lu e Rai. Parabéns você por estar nos acompanhando aqui e nos dando audiência. Muito obrigado, Maria. Um forte abraço para você. Luciana já encontra-se aqui no nosso estúdio. Ela, doutora Camila Andrade, cirurgiã dentista, que hoje vai bater um papo com a gente aqui, vai falar sobre cuidados da saúde bucal, vai falar sobre empreendedorismo e histórias pessoais também. Não é isso, Luciana? É importante, né, Raicena, cuidar da saúde bucal desde criança, né, desde a infância. Tem que levar aí os profissionais, a tecnologia sempre avançando, a vaidade feminina também, masculina, sempre ocorrendo aí. Exatamente. Então, a doutora Camila, ela tá aqui, Raio, eu já estou na expectativa de poder entrevistar, tirar as nossas dúvidas. Vai ser uma entrevista incrível, eu tenho certeza disso. Camila é incrível, eu sou fã. E, como eu estava te falando, Raíssa Leal, né? Campeã da etapa de Tóquio da SLS. A menina é um fenômeno. A menina não para. Onde ela vai, onde ela compete, ela ganha e traz o ouro para o Brasil. O Brasil está de volta ao topo do skate mundial. No último sábado, Raíssa Leal foi campeã da etapa de Tóquio da SLS, a principal liga de skate de street do planeta. Raíssa conseguiu desbancar na última volta a japonesa Koko Yashiwaya
Eu acho que é assim que fala. Atual campeã olímpica da modalidade. Raíssa Leal colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio pela 11ª vez em uma etapa da Liga Mundial de Skate Street. Parabéns, essa menina é um fenômeno, não é isso, Luciana? É uma menina nova que está incentivando outras meninas, né, lutarem pelo esporte. Eu fico muito feliz quando vejo esses exemplos, Raicena. Inclusive, ela estava muito relaxada no final. Estou feliz, principalmente com o meu joelho, que chegou a doer muito. Olha o esforço dela, Raicena. Conquistar mais um título me faz me sentir incrível, afirmou a brasileira logo após ter que levantou o troféu. Estou muito feliz com o meu nível e que ver outra garota conquistar. E o nome é Nick do clube? É louco. A Japa? A Japa? Estou feliz de estar aqui por todas elas. Então, foi uma entrevista que ela deu aí, falando, incentivando as garotas. Gente, volto a dizer, esporte é vida. Exatamente. E o que acontece? Eu lembro dela pequenininha, naquele meme que tinha um vídeo dela, ela de princesa, né, pulando, fazendo manobras com skate. Aquilo ali viralizou e hoje tá aí representando aí o Brasil e ganhando tudo. Em Vitória da Conquista, 13 horas e 20 minutos. E nesse momento, e vamos aqui mudar de assunto e falar um pouquinho sobre dinheiro, sobre economia, né? A primeira parcela do 13º deve ser paga até a próxima sexta-feira. Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º salário, tem a primeira parcela paga até a próxima sexta-feira, 29, e a partir do dia 1º de dezembro, o empregado com carteira assinada começará a receber a segunda parcela, que deve ser paga até 20 de dezembro. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, o salário extra injetará cerca de 321,4 bilhões na economia neste ano. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.096. Essas datas valem apenas para os trabalhadores na ativa. Como nos últimos anos, o 13º dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi antecipado. A primeira parcela foi paga entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda foi depositada de 24 de maio a 7 de junho, não é isso, Luciana? O pessoal tudo feliz aí, Raicena, para gastar o dinheiro aí do 13º. Ou pagar contas, né? O comércio de conquista já movimenta aí, já fazendo articulações aí, para poder receber o pessoal que vem fazer compras, vem comprar presentes. Né, Natal chegando, Black Friday aí também aí bombando aí nas lojas. Com certeza, sexta-feira movimentando, né, dia o comércio. De Black. Exato, Raicena, já começou a fazer suas compras, Raicena? Eu tô pagando, Lu, eu tô pagando, eu tô fechando a torneira, Luciana. Ô, Luciana, outra vez, nosso conhecido aqui, uma cena polêmica, Tairone do Jeg, tá cumprindo a promessa, ele falou que ia ficar no sol, só que não tá fazendo sol. Ele falou que ia ficar 2 horas no sol. Tairone, ele para obter uma vitória na justiça, após a prefeita obter uma vitória na justiça, o ex-candidato a vereador Tairone do Jeg voltou a se ajoelhar e pagar a promessa na Avenida Olívia Flores, em Vitória da Conquista. É claro que a cena viralizou, tá aí, só que eu lembro na entrevista com a gente, ele falou que ia ficar 2 horas no sol. Tá errada essa promessa. Não tá fazendo sol, Tairone, não tá valendo. Aí são as figuras aqui da cidade de Vitória da Conquista, que é bom a gente brincar, se divertir um pouquinho com essas questões, não é isso, Luciana? Tem que se divertir um pouquinho, porque nesse instantinho vamos começar a entrevista com ela, com a doutora Camila. Então a expectativa nossa aqui também nos estúdios para entrevistar fica... né, aquela ansiedade. Fiquem com a gente. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa entrevista aqui, o bate-papo. Ontem um carro de passeio, né, de uma jornalista, estava saindo do condomínio, acabou caindo ali na obra de duplicação ali da Presidente Vargas, né? Não tem sinalização. Há um amadorismo incrível essa obra aí, não sei o que acontece. Essa jornalista, que eu não vou citar o nome aqui, estava saindo do condomínio, não percebeu ali a movimentação, a barreira, e acabou caindo com o carro. Por sorte, só danos materiais, e ela não teve ferimentos leves. Essa é uma boa notícia. Agora vamos trazer uma notícia aqui
ruim, uma notícia triste, né, que é do Brasil, que aconteceu ontem, na tarde de ontem, no estado do Alagoas. Um ônibus capotou e deixou pelo menos 17 mortos e 29 feridos. O ônibus capotou em uma ribanceira na região da Serra do Barriga, localizada em União dos Palmares, interior de Alagoas, na tarde do último domingo 24. Testemunhas contaram que o ônibus transportava cerca de 45 pessoas, quando o veículo apresentou uma falha mecânica e o motorista perdeu o controle da direção. O ônibus capotou na imensa ribanceira que fica na lateral da estrada e só parou em uma área de mata, um local de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros encaminhou 3 viaturas e um helicóptero para fazer o resgate das vítimas. Segundo a Secretaria de Estado de Comunicação, 17 pessoas morreram e 29 foram encaminhadas para o Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares. É muito triste, nossos sentimentos aí aos familiares por esse grave acidente aí. Fala, Luciana Novaes. Raicena, em 2 a cada 10 brasileiras já sofrem ameaças de morte de parceiros. Sim. Eu vou falar aqui só um pouquinho dessa matéria, Raicena, porque amanhã estará aqui conosco a secretária da Mulher, Viviane Ferreira, junto com o capitão Lemos, que vai falar, né, dos 21 dias aí do projeto Tá Tendo Ativismo aí, da violência contra a mulher, que no Brasil 2 em cada 10 mulheres, 21%, já foram ameaçadas de morte por parceiros atuais ou ex-parceiros românticos. E 6 a cada 10 conhece algumas que vivenciou essa situação. E amanhã vamos bater um papo aí com ela, né? A primeira secretária das mulheres aqui de Vitória da Conquista. Exatamente, Viviane, né, que é advogada, já tem toda a história, vem defendendo as mulheres e ela vem engajando, trazendo aí empreendedorismo para o município. Inclusive, esse final de semana aí terminou, né, mais um novo empreendedores de estudantes em Vitória da Conquista, também teve aí muita movimentação, mesmo com esse período aí de chuva. Exatamente, Luciana. Então agora vamos aos nossos comerciais, que já são 13 horas e 26 minutos, e depois dos nossos comerciais vamos ter aqui nossa entrevista exclusiva com ela, da cirurgiã dentista Camila Andrade. Não sai daí, acompanha a gente, daqui a pouco voltamos. Dinheiro no mesmo dia. Antecipação do FGTS sem parcelas mensais. 100% online. Chame no WhatsApp ou compareça em nossa loja, localizada na rua Maximiliano Fernandes, 63C, Centro, Vitória da Conquista. Siga nosso Instagram, @empresta_VCA. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888 4131, 77 3422 4131. Dinheiro é bom. Na Empresta é bem melhor. Seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Empresta é sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Empresta é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Para sair do sufoco e resolver sua vida financeira, o seu dinheiro está aqui. Na Empresta você pode. Atendimento nas lojas, site e aplicativo. Temos todas as soluções financeiras para o cliente. INSS, empréstimo para quem é seletista, CLT, servidor e muito mais. Seu dinheiro é na Empresta. Na Empresta você pode. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. O mundo é feito de histórias.
E são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis. Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe, participe. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Uma semana imperdível, Black Friday do Brasil Atacarejo. É o melhor preço na cidade para você e sua família. Leite longa vida Betânia integral desnatado 1 litro, R$4,99. Feijão carioca na panela 1 quilo, R$4,69. Biscoito cream cracker especial Marilã 350 gramas, R$3,39. Ofertas válidas até 28 de novembro. É a Black do Brasil Atacarejo, como você nunca viu. Vem correndo aproveitar. Boa tarde, Vitória da Conquista. Estamos de volta aqui com o nosso programa Ponto de Vista News, 13 horas e 32 minutos. Estamos aqui ao vivo, não é isso, Luciana? Pelo canal do YouTube do Conquista News e também ao vivo aqui pelo Instagram do Conquista News, não é isso, Lu? Exatamente. Então, já estamos com nossa convidada aqui, cheia de expectativa, aí com a doutora Camila, semana toda em Raicena divulgando. E hoje vamos começar as entrevistas, né? Exatamente, com a doutora Camila Andrade, cirurgiã dentista, né? Com a sólida experiência em atendimento de urgência e tratamento de canal. Ela é empresária responsável, técnica e proprietária da clínica Alívio, dentista 24 horas, a única clínica odontológica de Vitória da Conquista e região, com atendimento 24 horas, não somente de segunda a segunda, inclusive finais de semana e feriados, por isso, né? Que a agenda dela anda cheia. Lotada, para trazer Camila, que foi difícil, deu Luciana, trabalho, mais de 15 dias aí tentando, Luciana. Mas conseguimos, graças a Deus. Graças a Deus, hoje está aqui com a gente. E ela foi homenageada pela Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, né? Com moção de aplausos pela reconhecida importância da clínica Alívio na cidade e na região. Mãe e profissional dedicada. Qual a inspiração? Deus,
Toda a glória é dele e tudo que tenho foi graças à fidelidade e amor de meu pai, disse a nossa amiga Camila. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ponto de Vista News. Boa tarde, Rai. Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui ao lado de vocês. É um prazer também. Recebi esse convite com muito carinho. Peço desculpa pela enrolação. Na verdade, é porque, de fato, a demanda é muito grande. Ter uma equipe muito grande demanda muito trabalho e ainda mais quando a gente quer desenvolver esse trabalho com qualidade. Então, eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com toda a população de Vitória da Conquista o trabalho que a gente vem desempenhando na Clínica Alívio, né? Com muita destreza, com a melhor qualidade possível, com o maior carinho também aos nossos pacientes. Doutora, não é fácil, né? Ser mãe, esposa, de segunda a sábado, tá na correria, a clínica cheia, a agenda cheia, porque tem que saber administrar. Doutora, o que motivou a escolher odontologia como profissão? Vamos lá, Lu. A profissão, a escolha da odontologia, na verdade, veio num momento bem atípico da minha vida e por indicação da minha mãe. Na época foi... Já tem um tempinho bom, né? Que eu tenho mais de 10 anos de formada, então nem vou falar para ninguém fazer cálculo da minha idade. Mas na época eu tentava medicina, só que acabei engravidando. E aí minha mãe falou assim: filha, eu acho que você não vai ter mais o tempo de qualidade que você tinha para estudar para medicina. Então vamos optar por odontologia. Então caí na odontologia bem de forma inesperada e acabei desenvolvendo paixão pela profissão. Porque vi na odontologia também uma forma de ajudar as pessoas, assim como na medicina também. E eu não estava saindo da área da saúde. Então, acabei indo para a odontologia e cursei lá em Jequié, na UESB de Jequié. Então, cheguei lá, por acaso, e acabei me apaixonando. Conselho de mãe é sempre o melhor, né? Oh, maravilha. Exatamente. E você é proprietária, né? É responsável técnica pela Alívio, né? Uma clínica que funciona 24 horas aqui, de segunda a segunda. Qual foi, assim, o objetivo de estar fundando aí a Alívio? Que em Vitória da Conquista é a única, não é isso? Única. Em Vitória da Conquista, na Bahia, Rai, na Bahia, a gente tem 4 clínicas odontológicas hoje que funcionam de fato 24 horas. É a clínica que tem sempre recepção ativa e está sempre aberta 24 horas. Partindo desse princípio de querer fazer a medicina e depois cair na odontologia com o objetivo de ajudar pessoas, a Clínica Alívio veio dentro desse propósito. Então, o que eu pensei? Eu preciso fazer da minha profissão um mecanismo de ajuda na hora que as pessoas de fato precisam. Então, como é que minha profissão pode se tornar mais significativa na vida das pessoas? Então, aliviando a dor. E a dor, ela vem de forma inesperada. A dor, ela não é programada. A gente não espera a dor. E a dor de dente, como popularmente a gente sabe, só vem à noite. À noite. E quando as clínicas estão fechadas. Então, eu pedi a Deus essa orientação para poder ajudar as pessoas e veio a ideia da Clínica 24 Horas. Eu me lembro que a ideia surgiu, já tem um tempinho aí, né? Já tem um tempinho de clínica, numa madrugada. Eu estava dormindo, eu já vinha há alguns dias pedindo direcionamento a Deus, eu estava dormindo, e aí eu acordei por volta das 3 da manhã e comecei a digitar o projeto. Digitei o projeto todo, de como seria a clínica, como funcionaria, como seria o intervalo de cada profissional, e surgiu a nossa Alívio. Que benção, doutora. A senhora está falando aí na questão de urgência. A senhora tem uma vasta experiência. Como é que é, assim, essa questão de urgência nos atendimentos assim, mais comuns assim, que tem, principalmente à noite? À noite, vamos lá. As pessoas acabam procurando, né, e encarando a urgência apenas como um quadro de dor. Claro que cerca de 70% a 80% dos casos que procuram a gente para o atendimento de urgência é um caso de dor. Mas existem também outras urgências que a população não sabe que é uma urgência odontológica. Quais seriam elas? O que é urgência? A palavra urgência é o atendimento que demanda uma rápida resolutividade. Não é que vai levar à morte, que é o caso da emergência, mas que demanda uma resolução rápida. Então, questões estéticas também estão envolvidas. Um provisório que cai de um dente na frente, que está, querendo ou não, incomodando no sorriso, demanda uma resolução rápida. Outros casos mais graves, como casos de hemorragia, também é um caso de urgência. É por isso que a gente hoje está com uma clínica de referência dos hospitais da cidade, porque a gente não tem dentista para esses casos de urgência nos hospitais, e sim para casos de emergências, que é casos que pode vir à morte. Mas a urgência não tem em nenhum hospital da cidade, então os pacientes são encaminhados para Alívio a qualquer horário, para que a gente possa resolver aquela demanda de urgência.
seja um quadro de hemorragia por uma exodontia realizada, e aí retirou o dente, não fez a sutura corretamente, está drenando muito, então vai para alívio. Pacientes que chegam com dor também nos hospitais, que é feita a utilização de medicação intravenosa e ainda assim não é resolvido o problema, chega a ter alívio também. Os próprios hospitais fazem o encaminhamento, doutora? Sim, a gente tem 2 quadros na alívio. A gente tem a equipe de odontologia hospitalar, que hoje quem direciona ela é uma especialista formada pelo Albert Einstein, que é a doutora Luísa Lohane. Ela faz o atendimento, na verdade, dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente tem todos os nossos equipamentos móveis e toda a nossa equipe de odontologia hospitalar, hoje coordenada pela doutora Luísa. Então, quando o paciente está na UTI e precisa do atendimento, ou como na maioria dos casos, o paciente precisa fazer cirurgia cardíaca, mas não tem a adequação do meio bucal, ou seja, a higiene bucal não está adequada para aquela cirurgia, a nossa equipe se desloca até ao hospital, faz a asepsia, faz a extração, se for necessário, dentro do hospital, faz a limpeza, faz a remoção do tártaro, toda a adequação do meio a gente faz para preparar para a cirurgia. E também, Rai, como você mencionou, a gente atende casos que vão ao pronto-socorro do hospital, todavia o hospital não tem equipe para esse atendimento específico. Então, eles são direcionados para a nossa clínica, os hospitais mandam para a gente atender lá na alívio. Porque o caso odontológico, ele mexe com toda a estrutura da saúde, com todo o organismo, não é questão só a saúde bucal. Por exemplo, eu ouvi de um médico, uma vez ele falando assim, olha, tal paciente tirou 3 sisos num dia, não pode, que isso poderia ocorrer outras complicações. Quando um médico, no caso, ele encaminha um paciente para a questão odontológica, e esse paciente tem comorbidade, ele já tem que ir com relatório médico para o profissional de odontologia já saber como lidar com esse paciente nesses casos. Sim, é muito interessante. Além da clínica livre, eu tive 4 anos de experiências atendendo pacientes com comprometimento sistêmico e também em ambiente hospitalar. 4 anos da minha vida foi assim. Então, se o paciente ele apresenta uma comorbidade e ele já está fazendo acompanhamento médico, é prudente da nossa parte estar em comunicação com o profissional e solicitando a autorização do quadro atual do paciente para que a gente saiba o que utilizar, tanto como prescrição medicamentosa, como também soluções a serem utilizadas durante o atendimento, como, por exemplo, o tipo de solução de anestésico mais indicada para aquele caso, e estar compartilhando com o colega tudo o que está sendo realizado. Então, exemplo, das indicações que a gente recebe muitas gestantes de obstetras solicitando que a gente faça essa adequação para que durante o procedimento cirúrgico não venha ter nenhum agravo, porque querendo ou não, uma bactéria em boca, ela também vai estar presente na corrente sanguínea. Exatamente. Estando na corrente sanguínea vai trazer agravo ao feto e à gestação em si, dentre outros agravos. Então, a gente recebe indicação do obstetra, já recebemos também de cirurgiões, como, por exemplo, de pacientes que vai fazer uma cirurgia muito mais avançada, e aí o médico já vê que tem infecção em boca, então tem bactéria na corrente sanguínea que pode agravar o processo infeccioso. Então, aí ele já vem com o paciente todo encaminhado pra gente. Ou, quando chega um paciente com comorbidade sem acompanhamento médico, a gente faz questão de pedir para que o paciente procure um médico para que a gente saiba como guiar da melhor forma possível. Doutora, eu tenho um caso específico. O cardiologista até chamou a atenção do paciente. O paciente foi a um consultório odontológico, não informou a recepção que tinha hipertensão pulmonar. O cardiologista chamou a atenção do paciente porque o paciente ele poderia ter morrido na cadeira do profissional por conta da anestesia. Porque tem um tipo de anestesia, tem uma anestesia mais leve, assim, eu não entendo muito não. Tem uma anestesia mais leve, tem uma anestesia mais forte, e isso poderia ter provocado um problema. Qual a situação lidar com esse tipo de procedimentos, doutora, por exemplo? Porque nem todos os profissionais, inclusive ele até informou que é uma cárie, pode causar, a senhora me corrige, por favor. Tem uma infecção que dá o problema no coração. Então a pessoa tem que ficar indo, tendo esse acompanhamento com o profissional, sempre justamente por conta dessa bactéria que pode atingir. Sim, vamos lá, Lu. Vou te explicar as situações de forma segmentadas. Vamos à parte do anestésico.
Não só o anestésico, como qualquer outro procedimento odontológico, é de extrema importância a realização da anamnese. Todo procedimento odontológico é a anamnese que vai guiar a gente. Então, na anamnese, a gente vai descobrir qual o histórico clínico daquele paciente, quais medicações aquele paciente está fazendo uso, quais problemas de saúde aquele paciente pode ter. E a partir daí, Lu, a gente vai saber quais tipos de anestésicos utilizar ou como interferir naquele cuidado. Vamos lá. Sobre os anestésicos. Existem anestésicos que são venenos, digamos assim. Exemplo, existe um anestésico chamado prilocaína. Ele é um anestésico que a literatura diz que é o melhor anestésico para o paciente hipertenso. Porque dentro do anestésico tem uma solução que fecha a veia, aperta a veia, para que a gente não tenha tanto sangramento na área na hora da cirurgia. Esse anestésico, que é a prilocaína, ele atua especificamente nos vasos mais externos, não pega a parte sistêmica interna, mas a parte do coração. Então, como ele está agindo nas áreas mais periféricas, ele não vai atuar no coração, então para o hipertenso ele é melhor. Todavia, se eu uso esse anestésico com uma mulher que está com suspeita de gravidez ou já está gestante, ele pode gerar o aborto espontâneo. Então, o que a gente tem que entender? Se a gente pega o paciente e usa o paciente simplesmente, até pelo dinheiro que a gente vê muito, coloca o paciente na cadeira, tira o paciente da cadeira, sem nem conhecer o histórico clínico daquele paciente, a gente está gerando sim riscos ao paciente, como é o caso desse paciente específico. Pacientes hipertensos de modo geral, hipertensos não controlados, com pressão descontrolada, o anestésico de escolha é a prilocaína. Mas poucos consultórios disponibilizam desse tipo de anestésico ou de anestésicos específicos para cada caso. Então, assim, essa parte do anestésico eu acredito que eu te respondi, né, Lu? Então, é importante conhecer a história para que a gente saiba que tipo de anestésico utilizar. A segunda pergunta foi sobre endocardite bacteriana. Vou trazer um nome mais científico. O que é endocardite bacteriana? É infecção do coração, certo? E essa infecção do coração por uma bactéria que chegou até ele pode ser pela via bucal. A gente costuma dizer que a boca é a porta de entrada de todo o nosso corpo. Só que a gente não dá a devida importância, né? Então, a presença de cárie em pacientes que já estão com a imunidade muito baixinha, sim, ela pode potencializar e ela pode tomar o caminhozinho em direção ao coração. Mas falando a respeito de procedimentos odontológicos que pode gerar a endocardite bacteriana, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Mais uma vez eu volto à questão da anamnese. Se a gente não realiza uma anamnese correta, a gente pode ter falhas. Então, se eu tenho um paciente que ele já tem uma imunidade reduzida, que eu já sei o histórico clínico daquele paciente, o que é que a gente costuma fazer? É o que a gente chama de antibiótico-terapia, né? Ou a gente faz a prevenção através do antibiótico. Então, o paciente, antes de qualquer procedimento que a gente veja que vai mexer ou vai alcançar a corrente sanguínea, a gente utiliza o antibiótico antes do procedimento. Então, trata-se de um paciente com comorbidade que pode correr risco dessa bactéria chegar ao coração ou agravar. Vou fazer uma cirurgia ou qualquer procedimento que vai chegar à corrente sanguínea, eu vou prescrever o antibiótico 1 hora antes do procedimento, para que eu tenha a limpeza parcial daquela região bucal, para que eu possa mexer e a bactéria não acesse a corrente sanguínea. Aí uma parceria entre o médico que está acompanhando o paciente junto com o profissional que vai atender o paciente. É muito importante sempre, sempre, sempre. E é importante também o paciente falar a verdade também. Verdade. Né? Ele vai na consulta, vai fazer um tratamento, chega lá e não fala uma comorbidade que pode ser ruim tanto para o médico e quanto para ele, não é isso, doutora? Sim. Porque nem sempre um procedimento é uma coisa simples, mas nem sempre é simples, porque cada organismo reage de uma forma. Sim. Uma anestesia não é diferente. simples, não. Né? E ainda tem casos, dos que desconhecem. Exatamente. Ou seja, às vezes tem o problema, como foi o caso de uma paciente minha super querida, já tenho anos com ela, que ela desconhecia que era hipertensa. Todavia, na anamnese da gente, a gente sempre pergunta se ela tem algum histórico familiar de hipertensão. Tem hipertensão na família? Tem entrevista Sim, antes, né? que é essa anamnese. E ela sinalizava, sim.
tenho, minha irmã hipertensa, minha mãe hipertensa, tal pessoa na família já morreu por hipertensão. Aí e já a ligou um alerta, né, doutora? Exato. Falou, se ligou esse alerta na anamnese durante a pergunta, o que é importante eu também ter na clínica? Materiais que me auxiliem para averiguar qual a situação sistêmica do paciente. Qual é ele? Se o paciente me falou que ele tem um histórico clínico na família, eu devo então aferir a pressão arterial da paciente antes do procedimento. Porque ela pode estar, claro, naquele momento, pelo nervoso, com a pressão alterada, pode. Mas se ela vem na primeira consulta, na segunda consulta, na terceira consulta com a pressão alterada, já é o caso de eu falar, procure, por favor, um cardiologista para que a gente possa dar continuidade ao tratamento com segurança. E ter aquele limítrofe também de pressão alta em mente para saber trabalhar. No nosso caso, a gente ultrapassou a pressão de 15/9, a gente já evita até dar um anestésico. Porque se a pressão sanguínea já está alta dentro da veia e eu aplico anestesia, essa anestesia ela faz a constricção do vaso, ou seja, ela aperta um pouquinho mais o vaso, isso significa que o sangue vai ter ainda mais dificuldade para passar, então a pressão vai tender a aumentar. Então, ter a pressão limítrofe para trabalhar é muito importante. Doutora, desculpa, Lu. Fala pra gente aonde fica a clínica Livion. Como eu já falei, é de segunda a segunda, não é isso? Ai, a gente não fecha em momento nenhum. Não, independente da hora, independente do dia, a clínica está sempre aberta. Então, a clínica está aberta aos domingos 24 horas, está aberta aos feriados 24 horas. E a gente está aí para dar total suporte à Vitória da Conquista e região. Porque dentre as 4 clínicas que existem hoje na Bahia, elas vão estar localizadas em Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus. E para a região de cá não existe mais clínica 24 horas. Então a única clínica que vai estar funcionando é a nossa. E quem sabe, quem já viveu dor de dente, sabe daquela fala que diz o seguinte: nenhum remédio consegue amenizar a dor de dente. E isso é fato e a gente consegue explicar. Então é importante que a região toda saiba disso e saiba que pode contar com a nossa equipe. A respeito da localização, Rai, gente, a nossa clínica fica no Otávio Santos, na principal avenida hoje, né, de clínicas médicas e odontológicas. Mas quem conhece ali em frente ao CNA, sim, um curso de inglês, logo em frente da nossa clínica. Tem estacionamento próprio, estacionamento próprio, exatamente para facilitar casos de urgência. Então, como o Otávio Santos é uma avenida de fato difícil para estacionar, a gente já viabilizou aí essa situação com o nosso estacionamento. E fala pra gente o Instagram da Livion. @Alivion. Então, ALLIVIUN. Aí, pessoal, já segue aí. Quem tá nos ouvindo, né, no Instagram, ALLIVIUN. Facílimo, muito fácil, muito fácil. Luciana Novaes, você falou que ia fazer umas perguntas polêmicas. Eu tô mais minhas curiosidades. Mas o que você tá me apertando, Lu? Mas pode me testar. Eu já tenho perguntas dentro que ela perguntou já. Daqui a pouco a gente vai entrar no bate-papo pessoal também. Aí você já percebeu que eu quase não tô olhando pra pauta, né? Você tá demais, então vai lá. Como foi muita expectativa a vinda da doutora, que vai passando com as pessoas por fora dos estúdios, né? Ela vai fazendo perguntas e a memória da gente vai ajudando. Doutora, existe vários tipos de público, né, de pacientes. Existe aquele paciente que tem um acompanhamento em 6 em 6 meses com os seus médicos, que eles dão um relatório caso precisar, e tem um paciente que ele não precisa estar o tempo todo com esse médico. Como é que funciona a questão? A prescrição do médico para poder informar que aquele paciente tem a comorbidade, que ele fala lá que o tipo de anestesia ou não? Ele só informa não. E a clínica que verifica? O médico, ele tem, a maioria, eu posso dizer, tem pouco conhecimento a respeito da cavidade oral no que diz respeito à saúde bucal. Então, quem deve ter esse conhecimento é um profissional formado em odontologia. É um caso que acontece muito a respeito das alergias, que é outra coisa também que o profissional deve ter conhecimento, porém poucos têm conhecimento. O paciente chega e fala: doutor, eu tive reação à anestesia. E acha que toda anestesia é igual, que a gente não tem outros tipos de anestésicos a serem utilizados. E aí tem algumas informações também importantes que a gente pode coletar com o paciente, que é a respeito da alergia a enlatados. Se o paciente ele tem alergia a enlatados, a gente tem que saber qual tipo de anestésico utilizar.
Se o paciente ele é alérgico à sulfa, por exemplo, se o paciente relata alergia à sulfa, eu tenho uma paciente específica desse quadro, e eu utilizo um anestésico chamado articaína, pode ser fatal para o paciente. Perigoso demais. Perigoso demais. Então, a respeito da pergunta, a respeito do entender quem é o paciente como um todo, e não pensar que a odontologia é simplesmente aquela que chega para colocar a massinha ou fazer uma limpeza de vez em quando, entender a gravidade, o mal que a odontologia pode causar se não formos profissionais capacitados para realizar aquele procedimento é muito importante. E quais dicas, quais cuidados assim, você indica para os nossos ouvintes, para os pacientes, fazer esse pré-tratamento? Vamos lá, o que é importante? Primeiro, está sempre indo regularmente ao médico para saber como está a situação clínica geral, para que possa informar a gente, enquanto odontólogo, a situação real que está. Como você mesmo mencionou, Rai, não mentir, né, é algo muito importante também, para que a gente possa saber como atuar. E não pensar, não ter aquele foco, como a maioria das pessoas tem, orçamentistas, de sair pulando em clínica para saber qual é mais barato. É aquela coisa, o barato às vezes sai caro. Realmente. E hoje, a qualidade na saúde, eu não digo só na odontologia, é algo raro. A gente chegar para ser atendido por profissionais de qualidade que tenham conhecimento hoje é extremamente raro. A gente chega, prescreve a medicação, manda a gente embora, não procura realmente entender como está de fato o paciente e os possíveis fatores que vêm causar aquilo ali. Então, é interessante sim estar procurando o paciente, o dentista, pelo menos de 6 em 6 meses ou uma vez no ano. É de extrema importância, como a gente já pegou casos mesmo que o paciente chega na urgência, a doutora formou uma bolinha no pezinho do dente, como eles costumam dizer, ou eu estou sentindo o dente dar choque. A urgência é o agravo de uma situação clínica que já estava presente há um bom tempo. Então, às vezes, se a gente tem a prevenção, a gente tem sim como economizar e tirar aquela história de dentista é um absurdo. Na verdade, o dentista se torna um absurdo porque não é rotineiro nosso a visita ao dentista. Então, a gente só chega ao dentista com a dor. Aí já vem um caso agravado, ou já é uma cirurgia, ou já é um implante, ou já é uma canal. E o paciente não quer ouvir isso. Isso é mais caro em todos os sentidos, na saúde e na economia. E na economia, sim. Eu que o diga que sai caro, viu? É? Porque eu vou confessar, eu sou muito desobediente. Luciana Novaes. Sou desobediente. Mas vou ser um exemplo, viu, gente? Eu vou lá na clínica doutora Camila visitar a clínica. E eu já te indiquei a clínica uma vez, você lembra? Doutora Raicena me chamou a atenção, porque foi à noite, não foi? Eu tava me sentindo, eu tava muito desconfortável à noite. Aí, e Rai, não vai, não, deixa pra depois, Rai, eu vou amanhã, eu vou depois. E não fui até hoje, viu? Teve um caso, Lu, que acontece muito, eu tava, acho que foi sexta-feira, conversando com um paciente, sobre a ilusão que a gente tem, né? O dente, quando ele vai entrando na urgência, ele vai dando sinais. Só que, infelizmente, a gente vai negligenciando. Falo a gente, pacientes de modo geral. Ele começa com incômodo ao doce, depois ele evolui com incômodo ao gelado, depois ele evolui com incômodo ao quente. O paciente vai suportando, por vezes tomando medicação por conta própria. E aí chega um momento que o paciente falou assim, meu dente quietou, eu acho que a medicação fez efeito. Na verdade, o dente já necrosou, ou seja, toda a estrutura viva que tinha no interior do dente já sofreu infecção. E aí a bactéria ela começa a migrar para a parte lá embaixo, lá no finalzinho da raiz tem um buraquinho que a gente chama de forame. Ela começa a cair na corrente sanguínea e na estrutura óssea que está ao redor do dente. Aí ela começa a destruir aquele osso. Aí ela vai destruindo aos pouquinhos. O paciente está doendo quando eu mordo alguma coisa. Alguma coisa está estranha. Aí continua tomando medicação. Até que ela vai destruindo o osso e depositando pus, que a gente chama de exudato. E vai cada vez mais pressionando. E aí começa edema de face, bolinhas no pé do dente. E aí quando chega pra gente, em alguns casos, a gente não tem nem mais como resolver. Ela vai ter que extrair o dente. Ah, mas vai ter que extrair o dente porque só vai doer agora. O paciente quase nunca fala a verdade. Não mente pra gente, que eu sei. O atendimento tem que ser desde a fase de criança, Por né? isso que a prevenção é muito importante. A prevenção. Ô, gente, é muito mais barato, vamos ser sinceros. Pagar uma consulta uma vez no ano, pra pelo menos o dentista dizer, não, tá tranquilo. Do que esperar 5, 6 anos pra ir ao dentista pra ouvir, vamos fazer um implante. É como você falou, barato sai caro. Barato sai caro. Arthur Reis Neto, doutora Camila, a melhor de Conquista, sem sombra de dúvidas. Obrigada, Arthur. Doutora, a clínica também recebeu
uma moção de aplausos, né, da Câmara de Vereadores. Como é que é esse reconhecimento? O que significa aí para você, para a clínica, para os profissionais aí da Lível? Eu aproveito esse reconhecimento, aqui, né? Aproveito aqui, Rai, para agradecer a todos os vereadores pelo carinho, pelo reconhecimento, em especial na figura de Nildo Freitas, né? Em decorrência desse funcionamento 24 horas, só quem já passou pela clínica sabe o quanto a gente conseguiu socorrer naquele momento de dor. Se a gente entrar hoje no Google, a clínica está com a mais bem avaliada de Vitória da Conquista. E isso se deve, de fato, ao intuito inicial que a gente tem de ajudar pessoas e ter isso em mente. E essa ajuda, eu acredito que foi sendo divulgada na cidade, entre as pessoas. Eu fui até a clínica, fui muito ajudada, eu estava com a edema de face, eles conseguiram drenar. Os próprios hospitais ter para onde encaminhar também, poder ajudar, trazer esse auxílio aos pacientes. Então, eu acredito que isso tudo somado chega também à Prefeitura de Vitória da Conquista, né? Uhum. Porque até o setor público, ele não tem como ajudar as pessoas, os postos de saúde fecham fora do horário comercial. Então, unindo todos esses fatores, eu acredito que os vereadores da cidade viu isso como um motivo para homenagear a gente. Doutora, na abertura da nossa entrevista, a senhora falou assim, muito de Deus como sua inspiração. Como é que a fé influencia assim, na vida profissional? Porque mexer com pessoas que chegam num consultório com várias situações de saúde mental, emocional, como é que é lidar com isso assim, no dia a dia? E, na verdade, lidar com pessoas é desafiador. Mas eu costumo dizer, Lu, que sempre foi Deus e sempre é Deus. E Deus, ele nos capacita em todas as áreas da nossa vida, seja a área profissional, seja a área emocional, seja a área pessoal. Então, quando a gente tem Deus como centro, como a primazia das nossas vidas, ele nos capacita, né? Então, sim, a Alívio, eu costumo sempre dizer para o pessoal da equipe, a Alívio, sim, é um projeto de Deus. Eu sempre tive Deus como direcionador, até o nome da nossa clínica foi vindo de Deus. Eu estava numa viagem, fui visitar minha mãe e no retorno eu vinha pedindo a Deus o nome para a clínica. E aí eu tinha comentado com minha mãe, eu estava no salão, comentei, mãe, eu achei o nome Alívio muito interessante. Aí minha mãe falou assim, minha mãe também é uma mulher muito de Deus, eu acho que é uma inspiração na minha vida. E ela disse assim, filha, se for para ser esse nome, Deus vai te confirmar. E aí na estrada, retornando, começou a tocar uma música. E acho que meu filho estava no carro, falei assim, nossa filho, toda vez que eu ouço essa música, toca o meu coração. Quando eu olhei, o CarPlay do carro estava lá escrito, Alívio, GC Aguiar. Então, por mais que a gente imagine que Deus é algo distante, ou que Deus é algo que está longe, ele está muito mais perto do que a gente imagina. E ele é muito mais fiel do que a gente possa pensar que ele é. Então, o que falta na gente é confiar mais nele, entendendo que ele não vai nos abandonar em momento nenhum. E ele capacita não só a mim como a equipe, e eu sempre falo com a equipe que será mantido na equipe quem Deus quer, e tudo que acontece na língua vai ser como ele quer. E sempre peço direcionamento ele a tudo da minha vida, e isso inclui o atendimento de cada paciente. Eu acho que a gente tem que pedir essa capacidade a Deus para saber como lidar com as questões emocionais dos nossos pacientes também. A fé é muito importante, né, doutora? Sim. Ela chega a transmitir uma paz assim na entrevista. Bom demais. Gente, estamos aqui com o nosso horário batendo aqui na trave, mas eu vou fazer a última pergunta. Além de empresária, você também é fazendeira. Minha paixão. Sua paixão. Você trabalha de domingo a domingo, chega um tempinho, corre pra fazenda. Tá ali nos stories, de bota, no cavalo, e cuidando, e comprando gado. E a alegria do coração. Aí o sorriso vem aqui. O tempo todo, é minha paixão. Na verdade, a fazenda tem todo um histórico pra mim, Rai. Não é algo que surgiu hoje. Em uma das fases mais difíceis da vida dos meus pais, a gente morou na fazenda. Sim. E aí eu acordava bem cedinho, eu me lembro, pra ir pro curral, pra tirar leite junto com o vaqueiro. Então já tinha aquela vaquinha que eu tirava leite, eu me lembro que o nome era Gazinha. Eu era muito pequenininha. Já tinha o meu banquinho certo, o vaqueiro já sabia. Aí eu corria para tirar leite, para depois trocar de roupa, para ir pegar o transporte, para ir para a escola. Então aquilo ali veio no meu histórico também de superação, guardando marcas positivas.
Porque diante de um momento tão difícil da vida da gente, que estava sendo morar na vida rural, por vezes não tinha o transporte para ir para rodar, a gente ia a cavalo até a pista, para pegar uma Motopic, para ir para Ipiaú, para a gente conseguir estudar. Então, dentro do meu histórico de superação, tinha a fazenda como um descanso da minha mente e como um momento de diversão para mim. Então, eu guardei aquilo minha vida inteira. Depois, num segundo momento também desafiador da minha vida, meus pais estavam desempregados e eu trabalhava muito. E eu trabalhava vendendo boi na exposição. Mais uma vez, eu estava vendo toda a situação familiar, todas as dificuldades, estudando muito. Foi na época antes da faculdade. Porém, vender boi para mim era uma diversão. Então, eu trabalhava para fazendas, me contratavam para trabalhar vendendo boi nas exposições e trabalhava também no leilão. Então, aquele momento, para mim, era um momento de diversão que eu tinha. Então, você não trabalhava? Eu me divertia. Se divertia. A mesma coisa que acontece hoje. Então, se no meu momento de vida, os meus diferentes momentos de vida, a fazenda era para mim um momento de descanso, eu trouxe aquilo até hoje. Então, eu falei assim, eu preciso voltar para a fazenda, eu preciso voltar para aquele momento que vai me trazer diversão e vai me trazer também uma conexão maior com Deus, que o verde traz essa conexão. Verdade. Essa ligação com a natureza, com Deus. Sim, e apresentar também ao meu filho, né? Falar, filho, ó, existe esse momento legal. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Pedro Lucas. Pedro Lucas, um abraço pra você, espero que você esteja ouvindo a gente. A Bíblia diz, né? Ensina teu filho o caminho onde deve andar. Se ele já está sendo ensinado já o caminho tá sendo aí. ensinado. Maravilha. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite para bater esse papo. Queríamos ter mais tempo, a gente tem muita coisa para conversar, não é isso, Luciana? A nossa pauta que não chegou nem na metade das perguntas. Já está salva para a próxima entrevista. Pronto, vamos marcar, Meninas, obrigada pelo convite mais uma vez. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou sempre disponível, Lu, qualquer dúvida que vocês tiverem, independente daquela entrevista ou qualquer outro, ou do público de vocês que tem uma dúvida, que mandou para vocês, que não pôde acompanhar a entrevista ao vivo, estou aqui completamente aberta para responder também e dizer que a nossa clínica está aqui na cidade por vocês e para poder ajudar vocês quando vocês realmente precisam. Então, eu já quero reforçar aos nossos ouvintes, acompanhe essa entrevista da doutora no Conquista News, aí ao vivo, aí, ó, já numa live, Portal Notícias Bahia, mais tarde eu vou soltar a matéria, viu? Então, fique ligadinho aí conosco. E eu quero agradecer ao nosso público também, nossos ouvintes, por estar nos acompanhando. Muito obrigada, doutora, pela correria. Muito obrigada aqui, assistente da doutora. A gerente maravilhosa. Quando eles estiver na clínica, podem procurar por ela. Ela que cria os vídeos ali também? Também me ajuda. Tô por dentro. Tá sempre lá do meu ladinho e apoiando a gente. Obrigado pela sua presença aqui com a gente aqui. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Agora com vocês em um programa de Van Ferreira, empreendedor de sucesso. E amanhã estamos de volta aqui com o Ponto de Vista News, às 13 horas. Não é isso, Luciana Novaes? Exatamente, com a secretária da Mulher, Viviane Ferreira, e o Capitão Lemos. Vamos falar aí sobre a violência aí contra a mulher. Nos 21 dias do ativismo e da violência aí. Maravilha. Da mulher. Gente, muito obrigado e até amanhã. Até, gente.